Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Repita comigo: eu sou o caminho. Isso. Vamos lá. E disse-lhe Jesus. Repita: disse-lhe Jesus. Isso aí, vamos lá. Fala tudo. Disse Jesus: eu sou o caminho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra, fala conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Eu quero te mostrar duas coisas neste versículo. A primeira foi a frase que lemos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Mas nesse mesmo texto, nós também temos o destino deste caminho. O final do texto diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós poderíamos dizer o seguinte: o destino é o Pai e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho para o Pai. Hoje nós não vamos falar da verdade, nós não vamos falar, certo, da vida. Simplesmente nós vamos ver o caminho rapidamente. A primeira coisa que é importante nós entendermos é o que Jesus está usando por base para fazer esta afirmação. Todos que ouvem Jesus sabem que Ele não está se referindo a qualquer caminho. Sabe que Jesus está se referindo ao caminho no deserto. Aliás, a maior parte dos trajetos percorridos pelas pessoas de longa distância era no deserto. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, a primeira coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos é se nós estamos interessados em ir para onde Jesus se diz ser o caminho. Porque não há nenhum interesse para fazer esta afirmação. Caminhar em Jesus, se ele não tiver o intuito de ter Deus como destino. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho onde? No deserto. E qual é o problema de um caminho no deserto? É que se ele não for trilhado de forma correta, ou seja, se alguém errar o caminho, a morte é certa. O povo, quando sai do Egito, sai para ir para a terra da vida, a terra que mana leite e mel. E eles erram o caminho. Eles vão peregrinar durante 40 anos no deserto. E eles só não morrem por causa da provisão divina da água e do alimento. Ou seja, errar o caminho, a morte é certa. Quando Jesus disse: eu sou o caminho para Deus, usando a figura do caminho no deserto, não se pode errar. E a segunda coisa que nós podemos ver nessa expressão caminho é: não existe caminho. Essa expressão caminho só pode ser usada por um trajeto cujo qual já foi percorrido. Tá certo? Se o trajeto não foi percorrido, ele não pode ser chamado de caminho. Para que a palavra caminho seja empregada, alguém tem que ter trilhado. Por exemplo, Moisés traz consigo a tipificação do Cristo no Velho Testamento. Ele é um libertador que entra na opressão egípcia para tirar o povo para a libertação. Mas você observa na história dele que quando ele mata o egípcio, o que ele vai fazer é percorrer o caminho do deserto até Midian.
Moisés é alguém que vai trilhar aquele trajeto para fazer um reconhecimento do caminho, então ele volta, tira o povo, mas quando ele sai com o povo, ele já tem noção do que percorrer, porque ele conhece o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, tá certo? Para onde? Para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá certo. Por que é importante essa visão? Porque se errar o caminho é morte. Não tem uma outra possibilidade. E o que ele está dizendo, eu vou percorrer. Se o contrário da morte é vida, o que ele está dizendo é, eu vou percorrer este caminho para depois conduzir você. Por isso que Jesus faz o trajeto do túmulo e não fica lá. Por isso que ele faz o trajeto da morte, mas a morte não o vence. Na verdade, ele está descrevendo, eu tenho autoridade para me tornar o caminho. Eu sou capaz de guiar vocês em segurança. Mas aí vamos a uma outra pergunta. Tem algum outro caminho? Porque se tem duas pessoas que fazem a mesma coisa, se tem duas pessoas que vendem o mesmo produto, se tem duas empresas que fazem a mesma coisa, eu posso fazer uma boa pergunta. Por que comprar com você? Por que você? Então Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho para onde? Para o Pai. Errar o caminho é morrer. E eu tenho autoridade para dar vida, porque percorri o caminho da morte e a venci. Mas agora vamos a uma frase normalmente dita de forma popular, todos os caminhos levam a Deus. Então será que existe algum outro caminho que nos leve a Deus? Porque se houver, por que eu vou com Jesus? Por que não a Maria? Por que não o islamismo? Por que não? Se tem outro caminho, alguém tem que me explicar. Por que é que eu vou percorrer esse? Então Jesus disse de uma forma muito categórica, não há outro caminho além dele. Em nenhum outro nome há salvação. Ele é único e suficiente para nos salvar. Então por que ele? Porque não há outra forma. Ninguém além dele venceu a morte. Ninguém além dele pagou o preço. Então quando ele diz eu sou o caminho, eu sou o único. Não tem outra forma de se chegar ao Pai. Você pode ir para qualquer outro lugar usando outro caminho. Mas o único caminho que leva ao Pai, certo? João 14, é Jesus. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em nenhum outro há salvação. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas nós ouvimos também algo interessante. Como é que eu vou nesse caminho? Então tá bom, Jesus é o caminho, eu já entendi isso, ele me leva para o Pai, é para onde eu estou a fim de ir, tá certo? Não, eu estou a fim de ir para o meu próprio prazer, na minha visão, morreu, acabou, então você não precisa de Jesus. Ok? Eu quero ir para o inferno, eu vim agora mesmo de São Paulo, vim com Mary, e você passa em Itatiaia, está lá, na beira da Dutra, o templo, que cada dia se torna maior, a Satanás. Está certo? Está lá na beira da rua, com todas as imagens, os animais que vão ser oferecidos e todos os ritos. Está certo.
Se você perguntar a uma pessoa daquela lá, se eles querem ir para o céu, qual é a resposta? Não. Eles querem encontrar com Deus? Não. Eles têm o direito de fazer isso? Sim. Então parece uma coisa boba perguntar, mas todas as vezes que você lida com alguém que diz que quer estar em Cristo para encontrar com Deus, mas não consegue entender o restante dessa história, essa pessoa, ela acaba se atrapalhando. Mateus capítulo 7, lá pelo verso 13, a Bíblia diz: estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Então preste atenção, Jesus é um caminho apertado. Jesus não é um caminho largo. Naquela caminhada descrita por Jesus no deserto, há uma recomendação a todos aqueles que vão caminhar no deserto: não leve nada além do necessário, porque no deserto tudo que não é necessário se torna pesado. Qualquer coisa que você leve no deserto que não seja necessário, inevitavelmente te torna um peso para você, pode impedir você de alguma forma. Pastor, mas como é que eu ando nesse caminho? Então vamos lá, se o texto se completa, vamos dar uma olhada em como eu devo ir em Cristo para me encontrar com Deus, num caminho estreito. Se eu errar, eu morro. O único que percorreu com sucesso foi Jesus. De todos os que morreram, o único que tem no seu túmulo escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou, é Cristo. Então como é que eu trilho esse caminho? Então vamos dar um pulinho no escrito do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesse caminho eu preciso utilizar os elementos, certo, que os soldados traziam consigo. A preparação nos pés para trilhar caminhos desafiadores do deserto, não como o deserto de Saara, com aquela areia, mas as pedras, os espinhos. É basicamente impossível caminhar com sucesso por um longo trecho sem ter os pés protegidos. Toda a estrutura, o capacete, a couraça, o escudo, tudo, a espada. Então, para que eu possa trilhar este caminho de vida em Cristo, eu não posso simplesmente entrar nele de qualquer forma. Eu tenho que tomar posse de elementos que serão fundamentais no trajeto que eu vou percorrer entre Cristo e Deus, entre essa vida e a próxima. Jesus está explicando isso de uma forma muito importante. Mas me permita usar um texto do Velho Testamento. E ele diz assim: quando estiveres trilhando, ouvirá uma voz por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, preste atenção, nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é uma expressão bem interessante. Por quê? Porque o desvio para a direita ou para a esquerda de uma linha reta é normalmente a quebra de um esquadro. Você já viu uma casa onde no cômodo, num canto, tem uma cerâmica inteira? E quando você vai percorrendo, a cerâmica vai diminuindo? Você já notou isso?
Às vezes, é um troço absurdo, mas acontece. Você sabia que dependendo da distância, o começo do desvio foi 1 centímetro? 1 centímetro que não parece nada aqui, nada. O que é 1 centímetro aqui? Nada. Coloque fora do esquadro 1 centímetro aqui, daqui no final daquela parede. Eu vou te dizer, se você tiver uma linha reta aqui, ó, retinha, e desviar 1 centímetro aqui, provavelmente nessa distância até ali, vai dar quase 50 centímetros. Quando a Bíblia diz, não se desviai nem para a direita nem para a esquerda, mantenha-se perto ou no alinhamento, o que ela está nos alertando é o seguinte: se você se desviar um pouquinho, eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai notar. O desvio é tão pouco, é tão pequenininho, que você tolerou, o que você aceitou, o que você, certo? Não fez questão. Mas como a caminhada de fé não é uma prova de velocidade, ela é de resistência, porque ela é longa. No final dessa caminhada, talvez você procure a linha de referência e não veja mais. Ela ficou distante demais. Um desvio pequenininho, por isso, a Bíblia diz, você vai ouvir por detrás de você uma voz que vai lhe dizer, este é o caminho, é este aqui. Não se desvie dele nem um pouquinho, nem para a direita e nem para a esquerda. O caminho da salvação descrito por Jesus dá a ele a autoridade de que em nenhum outro além dele sejamos salvos. Ele nos faz entender que é um caminho que não é largo, ele é apertado, ele é estreito. Num ambiente estreito nós vamos ter duas coisas importantíssimas. Primeiro, nós vamos ter poucas pessoas caminhando conosco. Segundo, caminhar num ambiente estreito não é agradável, é apertado, é desafiador. Dependendo do local que você entra, se ele for apertado demais, te dá até vontade de desistir. Eu vou voltar, eu não quero estar aqui. Jesus nos fez esse alerta e ele é importantíssimo. Ficar atento em que não sei o que as pessoas vão te dizer, mas a única coisa que eu posso concordar com todos os caminhos levam a Deus é muito simples. Todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Sim, porque com a morte todo olho verá, toda língua confessará, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque independente do caminho que você tome, ele leva à morte, e a morte inevitavelmente nos leva a Deus. Agora, de volta para Deus, uma coisa é te levar para Deus, outra coisa é te levar de volta para Deus. O único capaz de nos levar de volta para Deus é Jesus. Porque ele conseguiu isso com autoridade. Então ele disse, de uma forma, muito incisiva, eu sou o caminho. Eu sou. Ele não disse eu tenho o caminho, eu mostro o caminho. Ele diz eu sou. Eu sou porque me tornei. Eu sou porque percorri. Eu sou porque se você quer encontrar com o Pai, que é para onde eu vou, e aí eu estou usando uma figura mais, saindo aqui da Trindade, ele diz, pegue a sua cruz e venha atrás de mim.
A cada dia que passa, nós vemos mais dúvidas em torno disso, mais questionamento em torno dessas situações. Então Jesus disse: eu sou o caminho, se errar é morte. Eu sou o caminho, percorri o caminho para me torná-lo. O caminho que leva o homem de volta a Deus é apertado, é estreito. Não leve nada que não seja necessário, porque só vai te dar problema na caminhada. Entenda que poucas pessoas vão caminhar com você, e se prepare para enfrentar a oposição. No caminho, com a armadura, o texto basicamente termina dizendo: porque com essa estrutura você poderá apagar ou sufocar ou suprimir, certo? Todas as astutas ciladas do diabo. Então, se Jesus é o caminho, Satanás é a perdição. Se Jesus é a luz, ele é as trevas. Se Jesus é a vitória, ele é a derrota. Se Jesus é a vida, ele é a morte. Nós temos inevitavelmente, goste você ou não, um adversário. E a proposta dele é impedir que o que Jesus fez para nos salvar seja anulado. Por que você acha que até hoje tem religiões ou estruturas que sacrificam animais? Simplesmente porque é uma forma de dizer que o sangue de Jesus não vale nada. Certo? É simplesmente a forma de descredenciar o que ele fez. Agora, se nós queremos encontrar com o Pai, e eu acredito que todos nós desejamos, todos nós queremos, a regra é simples. Ele é único e suficiente. Evite levar qualquer coisa que se torne um peso para você. Cuidado com um desvio pequeno, porque no final dessa história você pode escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não sei quem você é. A minha reflexão hoje tem a proposta de que olhemos para uma expressão tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. Eu sou o caminho, disse Jesus. Errar. Ah, pastor, o que pode me fazer errar o caminho? Simples. Um irmão pode fazer errar o caminho. Pode. Ele pode te aborrecer a ponto de você se desviar. A palavra desvio, né, é simplesmente sair do caminho. Aliás, essa é a conotação também da palavra escândalo. Tá certo? Você escandaliza quando alguém estava andando certinho e algo aconteceu e o tirou do caminho. Essa pessoa se escandalizou. Então você pode ter uma palavra de um pastor aqui em cima, que pode tirar você do caminho. Você pode ter uma brincadeira ou qualquer situação na igreja que pode te afastar do caminho. Você pode ter feito um negócio com alguém e esse negócio não foi legal, e aí você levou um prejuízo e isso tirar você do caminho. Você pode ter arrumado uma namorada e o relacionamento não foi muito extenso, não foi muito longo, e por causa do término de um relacionamento, pessoas se afastaram do caminho. A estrutura que o diabo vai usar para tentar nos tirar, ele vai fazer o que for possível, o que estiver ao alcance dele, para que nós saiamos do caminho. E volto e termino aqui. Não precisa sair muito, não. Hoje nós estávamos descansando um pouquinho
E Mary pediu para assistir um filme. E aí ela disse: Cláudia, eu gosto desse filme porque basicamente não tem palavrão. Hoje você encontrar um filme que não tem palavrão e cenas de sexo, seja hétero ou homo, é a coisa mais difícil que tem. Só se for um filme gospel. Certo? E aí ela me disse: Cláudia, eu gosto, porque esse filme não tem palavrão. E eu olhei para ela e disse: se nós escutamos com uma frequência muito grande, é só uma questão de tempo até nós acharmos comum, natural. Um desvio pequeno, uma coisa pequenininha, pode fazer grande diferença no final dessa história. Ele é único e suficiente Salvador. Que nada nos afaste dele. E eu vou falar para você, vai ter muita gente, vai ter muita coisa, vai ter muitas situações para tentar nos afastar desse caminho, desistir da nossa fé. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Que a vara e o cajado do Senhor estejam ao seu lado. Que o Espírito Santo seja o nosso companheiro. Que se cumpra em nós, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Todas as propostas do Apocalipse são apenas para um grupo de pessoas: os vencedores. Ao que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer receberá uma pedra, ao que vencer será feito coluna, ao que vencer comerá da árvore da vida. É o que vencer, o que vencer, o que vencer e o que vencer, e nós venceremos pela misericórdia, pela graça de Deus e pela proximidade com o Senhor. De João, capítulo 1, ou melhor, capítulo 4 primeiro. Vamos dar uma olhadinha no assunto sede, girando em torno de água, e a primeira é a mulher samaritana. Isso. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e que batizava mais discípulos que João, ora, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Foi ter em Samaria, numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, certo? E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Há parentes, porque o judeu não se comunica com o samaritano, fecha o parente, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, como também toda a sua família e todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará a ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Note que o assunto é água, preste atenção, depois você confere. Água, ok? O assunto aqui é água. Uma mulher está indo buscar água. O que tem lá? 2 poços. É isso aí, criança é assim mesmo. Louvado seja Deus. Se está chorando é porque está com saúde. Isso. O que tem lá? Repita comigo: 2 poços. Isso. Mas pastor, a Bíblia diz que tem um poço só. O poço de Jacó, a herdade que ele deixou para José. Bom, isso é o que tem o H2O. Tá certo? Bom, o que aquela mulher tem ou sabe que vai ter? Sede. Não significa que ela está com sede no momento que está tirando água. Como ela não tem uma água encarnada como nós, ok? O que ela faz? Ela vai atrás da água. Ela sabe onde a água está. Ela sabe. Ela sabe
que para tirar a água, ela vai precisar de algumas ferramentas. Ela sabe que o poço é fundo, ela mesmo disse a Jesus. E ela sabe que precisa de uma corda para acessar a água que está no fundo. E ela precisa também de um recipiente para conduzir a água para casa. Então note que ela está totalmente equipada para aquilo que deseja. Ela sabe onde a água está, onde é o poço. Ela sabe que o poço é fundo, então ela leva a corda. E ela sabe que precisa de um recipiente para levar a água para casa. O que ela não sabe é que além de uma vida física nutrida pelo H2O, pela aguinha, ela também precisa de uma outra água. Uma água que não tem naquele tipo de poço. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um poço do lado de outro poço. E vem uma mulher totalmente preparada para tirar daquele lugar um tipo de água. Mas o outro tipo, ela nem sabe que existe. Quando Jesus começa a se apresentar para esta mulher, a primeira coisa que ele diz: me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. Me parece que, querendo botar a mulher num posicionamento de vantagem, ele inicia uma abordagem a uma mulher que tem sérios problemas com homens. Sérios. Ela não era mais uma garotinha, já passou por 5 relacionamentos frustrados, está dividindo um cesto de um homem que não é dela, ou seja, está vivendo um adultério. Até o presente momento, ela sempre encontrou homens que queriam tirar proveito de seu corpo. Mas preste atenção, na Bíblia, deixa eu fazer uma analogia aqui. O 7 é considerado um número perfeito, sim ou não? Sim ou não? Ela já teve quantos homens? Então está na hora de encontrar o 7º. Jesus, o 7º homem, ele não quer seu corpo, ele não quer prazer com ela. Muito pelo contrário, ele quer oferecer a ela o prazer. Quando ela chega para buscar, ele aborda ela e ela, confusa, diz: como o senhor tem coragem de falar comigo, se o senhor está vendo que eu sou uma mulher e esse não é o nosso protocolo? O senhor está vendo que eu sou uma samaritana e há uma divergência entre nossos povos? O senhor está quebrando muita coisa por causa de uma sede, aliás, que ele nem tinha, porque o texto não diz que ele pediu água para ela porque tinha sede, ele quis apenas abordar. Mas quando ela olha para isso, ela diz: como o senhor ousa falar comigo? Ele diz: se você conheceras o dom de Deus e você soubesse quem eu sou, você é que me pediria água. Ela disse: aí o senhor não está entendendo. Deixa eu explicar uma coisa: o senhor não tem como me dar água, porque se o senhor tivesse como me dar água, o senhor já teria bebido. Eu vou falar para o senhor, o poço é fundo, e eu não estou vendo o senhor com nenhuma ferramenta capaz de tirar aquela água. E ele está dizendo: mas eu não estou falando daquela água, eu estou falando da felicidade que você está buscando. Eu estou falando da plenitude que você está buscando na vida. Eu estou falando que você, mulher, está buscando felicidade, satisfação, prazer e realização no poço errado, com decisões erradas. Por que é isso? Qual é o problema da felicidade? O problema é que todo mundo deseja alcançá-la, mas o problema é que onde ela vai estar? O que é ser feliz para você? É grana no bolso? Beleza. Você acha que quem tem dinheiro no bolso é feliz? Então você imagina que nas grandes mansões, nos lugares, certo, onde o dinheiro está presente, todo mundo é feliz? É isso?
Bom, eu vou ser feliz se eu tiver filhos. Então todo mundo que tem filhos é feliz. Eu vou ser feliz se eu casar. Então todo mundo que casa é feliz. Eu vou ser feliz se comprar uma casa própria. Então quer dizer que uma pessoa que não tem muito dinheiro, que não tem filhos, que é solteira e que mora de aluguel, ela é sentenciada à infelicidade? Não. Jesus está mostrando para ela o seguinte: a senhora tem sede. E quando é sede do seu corpo, a senhora sabe onde buscar e tem ferramentas para levar. Mas quando é sede de alma, eu vou falar para a senhora: eu sou, certo, uma fonte de água viva, que vou entrar na senhora e a senhora nunca mais vai ter sede. Nunca mais a senhora vai precisar de nada para te fazer feliz, porque feliz eu vou te fazer feliz. Você está entendendo? Hoje as pessoas estão buscando por isso. Eu quero ser feliz se eu tiver isso, eu não vou ser feliz, eu não vou. Então tá bom. E se você não alcançar o que quer? Você mesmo determinou a sua infelicidade. Se eu não tiver filho, eu não sou feliz. Então tá bom, cara. É isso, sua felicidade está condicionada a essa situação. E se você não alcançar? Porque às vezes o que você almeja tanto para você, não é o que Deus tem para você. E aí? Engole essa. Mas sabe o que me encanta? É que ela não entende, mas entra no negócio. Ela falou: o poço é fundo, o senhor não tem com que tirar. O senhor é maior que o nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo deste poço, toda a sua família e todo o seu gado. Jesus falou assim: ô mulher, vou falar uma coisa para tu. Escute só. Quem beber dessa água, volta aqui para buscar amanhã. Agora, quem beber de mim não precisa de ir mais a lugar nenhum, porque eu sou suficiente para fazer qualquer pessoa ficar saciada. Ela pensou que ele estava falando da água. Ela falou assim: aí Jesus, então me dá dessa água aí, para eu não vir mais buscar essa. Ele deve ter falado: difícil. Você não entendeu nada. Então vamos mudar de assunto. Não queria mexer nisso, mas vou. Vai chamar seu marido. Aí ela falou: marido? Caraca, vamos voltar para a água, que eu acho que eu ia ficar mais confortável. Deixa eu explicar ao senhor: eu não tenho marido não, moço. Eu sou solteira. Aí ele falou: pois é, dona. A senhora não tem, porque a senhora já teve 5, já está com um que nem é seu. Ela falou: caramba, fofoca terrível. Ela não sabe que ele é Jesus. Então ela deve estar falando: puxa vida, descobriu quem eu sou. Caramba. Ô moço, eu estou vendo que o senhor é profeta. O senhor é alguém diferente. O senhor não é igual aos outros homens que eu encontrei. O senhor é diferente. O senhor sabe o meu passado, o senhor sabe quem eu sou, o senhor me conhece e eu não sei nada a seu respeito. Essa é a grande questão. Pare para pensar nisso. Ele sabe quem nós somos. Poucas coisas você sabe a meu respeito. O que você sabe a meu respeito? Você me conhece há quanto tempo? Você não sabe o que eu passei na infância, na minha adolescência, na minha juventude, os traumas que eu já enfrentei, as escassez, os problemas, tudo que eu já... E ele sabe de tudinho. E mesmo assim, me deu a oportunidade de me oferecer uma água que uma torneira não me dá. É muito importante nós entendermos isso. Jesus está mudando a história dessa mulher. E pense num troço absurdo, é o que ele vai fazer com ela. Ele conversa com ela e fala coisa com ela que ele não disse para seus discípulos. Ele dá instruções. Quem é essa mulher para receber isso? Sabe onde os discípulos dele estão? Enquanto ele está conversando com a mulher? Na cidade de Samaria. Sabe o que tem lá? Muita gente que Jesus quer salvar. Jesus disse para seus missionários, 12 missionários: vão até Samaria comprar comida. E eles vão para comprar comida. A mulher veio para pegar água. Olha só. Quando Jesus termina de conversar com ela, ela deixa o cântaro. Depois você dá deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Põe o 4:28, por favor,
adiantar. Eu estou adiantando porque no segundo eu consigo pregar o texto inteiro. Agora eu tenho que abreviar. Isso. Deixou, pois, a mulher o seu, era com o cântaro que ela ia fazer o quê? Ela foi apanhar água. Levou a água. Levou ou não? Levou. Só não levou o H2O. Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Ela levou, só não levou a água do poço. Ok? Foi para a cidade, correu e disse àqueles homens. Olha o que ela disse para os homens. Gente, encontrei o Messias. Samaritano esperava Messias também, sim ou não? Sim. Agora, um Messias que conversa com a dona, com essa reputação, aí também não, né, gente? O Messias tem que bater um papo com você. Uma pessoa santa, imaculada. Ir lá na sua casa, te abordar, falar comigo que sou o pastor Cláudio. Vai lá para pegar uma dona dessa reputação. Ela falou assim, encontrei o Messias. Falou comigo. Os caras devem ter falado, vê se o Messias vai aparecer para a senhora. Essa carga tributária da senhora para pagar. A senhora não tem vergonha não? O Messias já nunca vai dar confiança para a senhora. Esse é que é o problema, gente. O diabo usa isso contra nós, porque muitas vezes ele pega a nossa reputação, que nós não somos flor que se cheira, sim ou não? E isso. E aí diz, você não merece, você não, Jesus, entrar em você, entra nada, eu não estou querendo entrar. O Satanás fala, imagine Jesus, de tão sujo, só que ele sabe quem nós somos. E a mulher está falando, encontrei o Messias. O cara falou assim, e ele falou o quê? Falou tudo que eu fiz. Aí eu acho que ele falou, então eu quero ir lá dar uma olhada. Pelo menos alguém teve coragem de falar com a senhora. A senhora deixar essa vida sem vergonha da senhora. Não pode vir um homem, esse furor uterino que a senhora tem. Foi lá. Foi lá, Jesus está quietinho. Certo? Só que quando ela volta, quem é que já está lá? Os discípulos com a comidinha. Sim ou não? Eles foram comprar comida onde? Em Samaria. E ela também foi em Samaria. Foi ou não foi? Eles trouxeram quantas pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador? Os discípulos? Ninguém. E a mulher? Vem assim, ó, evangelista. Jesus pega um cara cheio de demônio e transforma em evangelista. Não tem problema, não sei quem você foi. Ele não está olhando para quem você foi. Ele está olhando para quem você pode se tornar nele. As pessoas olham para o nosso pai. Jesus olha para o nosso futuro, gente. Vem a dona. Eu imagino Jesus olhando para o discípulo. Aquilo é que é evangelista. Olha como é que a dona vem cheia de alma e vocês vêm cheio de sacolinha do supermercado. O que é que ela trouxe? Gente que também tinha sede. Pouquíssimas vezes você vai ver Jesus chamando Deus de Deus. Todas as vezes, ou a maior parte, ele usa a sua identidade. Pai, bem sei que sempre me ouves. Quando vai ressuscitar Lázaro. Oração, como é que ela é? Pai nosso, meu, é o que ele está dizendo, nosso. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho sempre, definindo a sua identidade. Por quê? Porque eu posso viver como filho de Deus ou como filho do diabo, porque o diabo também tem filho. A minha identidade é registrada no que eu faço. A árvore boa dá bons frutos, a árvore ruim dá frutos ruins. Minha identidade, ela é minha. Se minha esposa está perto de mim ou não, não interessa. Se eu estou em Xerém ou não, não interessa. Se eu estou num boteco onde todo mundo está tomando cachaça, ou estou dentro de uma igreja, não interessa. Eu tenho uma identidade. Ela está comigo na minha rede social. Ela está comigo se eu estou perto de gente que me conhece ou de gente que não me conhece. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus onde? Em Xerém. Eu sou filho de Deus em qualquer ambiente, porque é a minha identidade. As pessoas vão dizer que eu sou palhaço, que eu sou rico, que eu sou aproveitador.
Elas vão dizer tudo. E não tem problema, porque elas não sabem quem eu. Mas tem gente que acha que eu sou um astro. Tem gente que acha que eu sou famoso. Tem gente que pensa tanta coisa a meu respeito. Umas pensam coisas boas e outros pensam coisas. Mas eu sei quem eu sou. Então você quer dar uma de coitadinha? Dê. Por favor, só não diga que é filho de Deus. Porque quando você resolve ser um coitado, você não está reconhecendo quem é seu pai. Você pode fazer besteira, sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo também. Mas lá no meio da besteira ele diz: na casa do meu pai. Você está com câncer, mas tem pai. Você está enfrentando uma crise no casamento, mas tem pai. Você está desempregado, mas tem pai. Seu marido não está te tratando bem, mas você tem pai. Pode não ter aqui nessa terra, porque às vezes é um dublê de pai. Mas pode dobrar seu joelho e falar com teu pai que está no céu. Você está entendendo? Você só precisa saber quem você é.